Olá, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui falar sobre miomas, sobre miomatose uterina ou sobre os leiomiomas, né? Essa doença tão prevalente em tantas mulheres aí. E quais são as formas de tratamento, por que que isso acontece, enfim, vamos lá? Vamos começar? Então, gente, o que é um mioma, na verdade? Quando a gente recebe esse diagnóstico, às vezes o paciente está fazendo ultrassom de rotina, tá? O ginecologista solicitou por simples rotina, não era nada demais, não estava sentindo nada, mas aí vem o radiologista de repente fala pra gente, olha, você tem um mioma. Então, às vezes a paciente já associa que aquilo pode se malignizar, que é uma doença, que de onde que veio aquilo, o que ela fez de errado para ter aquilo, enfim. Mas, na verdade, os miomas, né, os leiomiomas, eles são tumores benignos formados por fibras musculares lisas do útero com estroma de tecido conjuntivo, em porções variáveis. O que que é tudo isso? São como se fosse malformações das fibras musculares mesmo, locais ali, e das próprias fibras de tecido conjuntivo, né, ali em torno dessas fibras musculares. É como se fosse uma lesão completamente, aliás, ela é uma lesão completamente benigna. Não tem risco de malignizar. Existem as formas malignas? Existem, que são os leiomiosarcomas. Mas aí elas já se originam de uma forma errada de reprodução celular, elas já têm essa característica de malignidade desde o início. Então, quando a gente tivesse visto essas lesões num exame de imagem, a gente já saberia que seriam lesões malignas, né? Não seria novidade assim. Agora, elas se localizam nas porções mais variadas do útero, né? Eu vou falar a seguir. E ela tem origem muscular, mas o que tem de conjuntivo em volta, conjuntivo, para vocês entenderem, é como se fosse o tecido elástico, assim, do útero, né? Como se fossem as porções de fibras de colágeno ali que estão formando o tecido conjuntivo. E os miomas representam 95% dos tumores benignos do trato genital feminino. Então, quer dizer, a chance de aquela nodulação que você tem ser um mioma é muito, muito alta, né? E acontece em um terço das mulheres em idade reprodutiva. E é o motivo de um terço de todas as esterectomias, de todas as cirurgias de retirada de útero. Então, vamos lá. Então, o que faz uma pessoa ter mioma, né? Quais são os fatores predisponentes que a pessoa às vezes tem que pode contribuir para que ela tenha uma lesão com um mioma, né? A história familiar, geralmente se a sua mãe teve, suas tias têm, a sua avó, muito mais de mãe e irmã, né? Tem a ver com essa questão da história familiar. A idade, 20 a 50% das mulheres são diagnosticadas com maiores quando elas têm mais de 40 anos de idade, né? Mas nada impede de acontecer em mulheres de menos que 40 anos, né? O que acontece é que a maioria das vezes só tem diagnóstico depois dessa idade. E na raça, 2 a 3 vezes mais comum em mulheres negras, não se sabe ao certo por quê, mas é um dado que consta na literatura. Quadros mais severos nessa etnia, né, nas pacientes negras com anemias e evolução para a retirada de útero, para esterectomia, muito mais, porque elas já, geralmente, as pessoas afrodescendentes já têm alguma tendência a ter alguma anemia, por causa por exemplo, é, alguns traços falciformes, por exemplo, são um pouco mais herdados por eles, né? E eu não tô dizendo só gente de pele negra, não, né? Eu tô dizendo assim, de descendência. E a gente tá num país completamente miscigenado, né? Eu, por exemplo, tenho descendência dos dois lados. Então, não tem, mesmo que eu seja super branca. Então, por exemplo, genética todo mundo tem, né? Então, no final das contas, essa informação acaba que nem é tão válida assim no Brasil, porque aqui é muito miscigenado. E menarca precoce, meninas que menstruaram muito cedo, pacientes que não tiveram filhos, nulíparas e infertilidade, né, tem uma certa relação com infertilidade em alguns casos. Obesidade tem uma maior predisposição a ter miomas, porque a paciente que é obesa, ela tem a gordura periférica do organismo dela também fabrica estrogênio. Então, para você pensar que tudo que pode ser uma maior fonte do hormônio feminino, do estrogênio, pode ser um fator predisponente para ter mioma. Contraceptivos injetáveis só de progesterona também, hipertensão arterial, alcoolismo e a dieta rica em carne vermelha.
Vamos lá. E aí, fatores de proteção, o que poderia ajudar com que a gente não tivesse miomas, né? Anticoncepcionais combinados e não só de progesterona. Paridade precoce, então mães que têm filhos antes dos 18 anos têm um fator de proteção aí para ter mioma. O tabagismo, né? A gente não deveria defender o fumo em condição nenhuma, né? Defender o cigarro. Mas ela, como ela bloqueia o estrogênio, ela é um bloqueador de hormônio. Tanto é que as pacientes que são fumantes, quando elas entram na menopausa, elas sofrem demais, porque elas já não têm uma quantidade muito boa de estrogênio por causa do uso do cigarro, né? Que é como se ele bloqueasse o receptor. E elas têm mais chance de osteoporose por causa disso. Elas têm vamos dizer assim, uma alteração no termostato, né? Então elas têm mais dificuldade de perceber a temperatura, então elas acabam sentindo muito, muito, muito mais calor do que as pacientes que não são fumantes, né? Quando entram na menopausa. Mas nesse caso, o tabagismo acaba agindo de uma maneira até benéfica, porque quando a paciente fuma, ela bloqueia os receptores hormonais. Isso vai fazer com que ela seja muito mais sintomática, que ela, vamos dizer assim, pague esse preço depois. Mas em relação aos miomas, ela não tem tanta predisposição, porque os miomas meio que são alimentados pelos hormônios, né? Mas não é por causa disso que alguém vai fumar, né, gente? Os malefícios são, assim, infinitamente maiores do que os benefícios. E é uma dieta também rica em verduras, né? A gente sabe que tem alguns sais minerais e algumas vitaminas que só nas verduras que a gente consegue obter. Então, são fatores de proteção para miomatose uterina. E aí, de etiopatogenia, né? Assim, como é que se forma um mioma? Como que isso acontece? Qual que é o mecanismo para isso se tornar uma lesão nodular ali no útero, né? Existem várias teorias, porém nenhuma delas está totalmente esclarecida. Então, quando a gente tem muita teoria para uma coisa, principalmente em medicina, quando a gente tem muitas teorias para uma doença, é porque nenhuma delas é totalmente certa ainda, né? Tem algumas teorias, por exemplo, hipertensão arterial. Até hoje não se sabe por que existe hipertensão arterial essencial. Assim, a gente sabe como que o organismo precisa ser modificado para que o paciente se torne hipertenso. Mas por que aquilo começa? Né? Existem algumas teorias, mas assim, uma teoria exata não tem. Igual a gente falou na aula da endometriose também, né? Que também vai estar aqui no canal em breve. Também não tem uma causa totalmente esclarecida, 100% esclarecida, para que a gente fique é, totalmente, como posso dizer, no controle da situação, para dizer que, não, então eu sei como prevenir, então é dessa forma, eu sei como, sabe? Não tem como a gente, vamos dizer assim, ter um esclarecimento, mas as possibilidades de motivos, de formas de como começa um mioma, são os níveis circulantes de estrogênio, né? Tanto o EGF, os fatores de crescimento também, que crescem porque justificam que eles crescem durante a gestação, durante o menarque, né, durante o período que a paciente menstrua, e tem diminuição na menopausa. Então, o paciente parou de menstruar, o mioma diminui. Então, quer dizer que ele tem uma associação com hormônios. É uma possibilidade. Ação sinérgica com a ação do GH, do estrogênio, né, que é o hormônio do crescimento, né? Pode acontecer de ele ter vamos dizer assim, uma associação com esse hormônio, por isso crescer. Ação sinérgica do lactogênio placentário com estrogênio, que é um hormônio liberado pela placenta. Inclusive, é ele que é vamos dizer assim, o causador de diabetes gestacional, né? Que a gente costuma dizer é, com, com estrogênio. Ele pode andar junto na hora da gestação e provocar o crescimento dos miomas. Não sei. Níveis circulantes de progesterona, né? O estrogênio aumenta receptores de progesterona, principalmente na superfície do mioma, e a fase lútea aumenta o índice mitótico também, justificando que quanto mais estrogênio, mais ele favorece a ação da progesterona. E daí fica uma coisa meio dúbia, né? Acaba que os dois hormônios agem de uma forma em conjunto aí. A progesterona isolada não é o mais indicado para tratar o mioma, né? Por exemplo, progesterona isolada, a injeção de 3 meses, né? Que é a medroxiprogesterona, o cerazete, o desogestrel. Então, às vezes, a paciente tem um sangramento intenso por causa de mioma uterino.
E aí a gente fala assim, então vamos dar um Cerazete, por exemplo, um Desogestrel, que é um anticoncepcional contínuo de progesterona, que inclusive é um que é utilizado na amamentação, por exemplo, que a gente pode usar porque ele interfere na amamentação. É, então vamos usar contínuo porque a paciente vai parar de menstruar, porque se ela menstrua por causa do mioma, aí você acaba controlando o sangramento, mas o mioma em si pode crescer. Então, aí, ele estando maior, quando você interromper a medicação, aí que vai sangrar mesmo. Então, o ideal seria uma medicação combinada, né, com os dois hormônios, estrogênio e progesterona, que são os anticoncepcionais comuns, que nada impede de você emendar também, né, de você fazer uso contínuo, né, dessa medicação. Mas nós vamos chegar lá. Então, progesterona isolada também seria um dos motivos, mas é que assim, ele não é um mais indicado para tratar mioma, tá? E voltando ainda nessa questão, influência genética, poderia ter alguma influência genética, né? Uma mutação espontânea de predisposição familiar, já que a gente vê que famílias inteiras têm miomas, mas falando de descendência, como eu disse para vocês, é tudo muito miscigenado, a gente não consegue definir por isso. Deficiência de uma enzima que se chama aromatase, né, que é uma enzima conversora de outras proteínas, mas ainda nada comprovado também. E há mais receptores de estrogênio e progesterona no tecido miomatoso do que no miométrio sadio, né? Então, isso também tem mais, e aí também tem mais aromatase para aumentar a mioproliferação. Então, aí acaba que você pode o próprio mioma em si, às vezes não é um estímulo tão excessivo para o resto do organismo, mas para o mioma, como ele já é muito mais, vamos dizer assim, ávido ao hormônio e muito mais produtor também de outros hormônios, ali tudo se prolifera um pouco mais, por isso que acaba sendo uma nodulação em relação ao tecido do útero, né? Ele acaba se sobrepondo, porque é um pouco mais de proliferação naquele lugar do que no tecido uterino saudável. E aí, como a gente fala sobre a doença em si, sobre a patologia, né? O que são os miomas? Eles costumam ser tumores nodulares, em número e tamanho variáveis. Mas é que às vezes aparece de dois. Não tem regra, não tem regra. Tem paciente que tem um e vai terminar vai terminar o menarqueme com aquele um e não vai ter nascido mais nenhum outro e tudo bem, né? Ou às vezes pode ter aumento do miométrio com possível distorção de arquitetura, né? Às vezes ele cresce tanto que ele acaba distorcendo o útero, né? Ao invés de o útero ter aquele formato de pera, né? O formatinho piriforme que a gente conhece, ele passa a ter um formato globoso, né? Por causa de tanto mioma distendendo ele acaba ou se parecendo com um saquinho de batatas, né? Como a gente costuma falar, é, ou se tornando mais globoso mesmo, mais uma bolinha inteira do que uma perinha, como deveria ser. Geralmente eles são circunscritos, apesar de poderem ser muitos, né? Às vezes a paciente tem mais de 10 miomas, mas a gente consegue delimitar todos, a gente consegue saber o limite dele, né? Saber onde exatamente ele tá, a topografia, e também perceber que eles são pseudocapsulados. Que não é que tem uma cápsula nele, né? Ele é aparentemente mais endurecido do que do que o restante do músculo do útero, mas não existe uma cápsula. Quando a gente vai abordar cirurgicamente, você vê que não tem uma coisa encapsulada ali em volta, sabe? É só uma sensação mesmo por causa da própria distensão do tecido que está ali em volta, mas não existe uma cápsula. Eles podem ser cervicais, né, próximos ao colo, e ístimos ali na divisa entre colo e corpo uterino, ou corporais mesmo. Eles podem ser pediculados ou sesses, né? Eles podem ter a base mais larga, assim, serem mais, vamos dizer assim, mais baixos, só que mais largos a base, ou eles podem ter uma base pequenininha, mas serem bem pendurados, bem pediculados mesmo, assim. E qual é o critério para a gente diferenciar de alguma coisa maligna, de uma lesão cancerígena mesmo, né, assim, neoplásica? A gente diferencia pela necrose, porque o mioma simples, né, o leiomioma, ele vai crescendo, 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 mas é como se ele continuasse no mesmo padrão, né? Toda a extensão de um mioma comum continua absorvendo estrogênio e progesterona igualzinho e proliferando músculo igualzinho, assim, em todo o seu território, né? Agora, no
leiomiosarcoma, né, que é a parte que é, vamos dizer assim, a lesão neoplásica do mioma, ele ele acaba ele acaba necrosando, porque como o ritmo de crescimento dele é ainda mais acelerado do que do mioma, ele vai crescendo, 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 que aí o centro acaba não recebendo suprimento de acordo, né? Suprimento sanguíneo mesmo. Então ele vai necrosando, aquela porção central dele vai morrendo. Então, quando tem necrose, a gente começa a suspeitar, e isso é possível de se ver por um exame de imagem, né? Por um ultrassom, enfim. A gente consegue ter uma noção de que pode não se tratar de uma lesão tão inocente assim. E o tecido, quando são os miomas de tecido conjuntivo, né, assim, a gente tem miomas, todo mioma tem toda a composição de músculo, de tecido conjuntivo e tudo mais. Mas em alguns predomina o tecido conjuntivo, em alguns outros miomas é tecido muscular, né? Então, o mioma de tecido conjuntivo, geralmente ele é branco, ele é, quando a gente fala nacarado, a gente quer dizer que ele é meio perolado, ele tem um aspecto de perolado, sabe aquela coisa branca, meio brilhante, meio, né? O aspecto nacarado que a gente fala. Então, ele pode ser branco, endurecido e nacarado, a gente fala que é muito mais, a gente classifica como um mioma com tecido conjuntivo predominante. E um tecido muscular predominante, geralmente ele é rosa, ele é mais amolecido. E a gente vai ver fotos a seguir. E aí, a degeneração do mioma. Não quer dizer que por ser um mioma, um leiomioma, né, uma lesão completamente benigna, e conhecidamente benigna, que a gente não vai ter degeneração. Porque, pensando bem, é uma lesão que cresce com uma certa rapidez e é uma lesão que exige um certo suprimento bem além do suprimento que que o miométrio comum ali do lado tá necessitando, né? Então, a gente tem degenerações hialinas. Então, o tumor fica, a lesão fica meio amolecida, né? Porque tem baixo fluxo sanguíneo. E aí a gente às vezes vê mioma com degeneração cística. Então quer dizer que está se tornando meio que líquido as áreas de degeneração hialina, né? Porque em alguns momentos, como falta fluxo sanguíneo, como eu disse para vocês, ela cresce muito, só que a ponto de ser necrose. Necrose é quando não tem nada, é quando o tecido simplesmente morre. Então não tem suplemento sanguíneo, morre. Mas no mioma, por exemplo, pode ter uma queda, uma diminuição de suprimento sanguíneo. Aí a gente tem essa degeneração hialina, né? Que é como se fosse liquefazendo, fica um pouco mais amolecido, né? Aquele tecido conjuntivo ali em torno. E aí depois, num terceiro momento, ele vai se tornando líquido. E aí é a degeneração cística, que se isso nada mais é do que uma lesão que contém líquido dentro, né? Então a gente passa a ter um mioma que tem a sua parte muscular, mas tudo que era conjuntivo se tornou hialino e depois cístico. Então aquilo se torna líquido no meio. E tem uma outra forma de degeneração, né, que é mucoide, com cisto de preenchimento gelatinoso. Também é uma forma inocente, também não é nada para se preocupar. E aí ele pode se apresentar rubro, vermelho, carnosa, necrobiose acética. Durante a gravidez, a gente tem muito mais isso em abdômen, em miomas intramurais, quer dizer, são os miomas que estão no meio do músculo mesmo, no miolo do músculo. Em algumas vezes pode acontecer isso de ter uma. Porque quando a gente está na gravidez, a gente tem como posso dizer, uma oferta de hormônio muito maior, né? Tanto para todo o organismo. E o mioma, que ele já é fominha de hormônio. Aí ele aproveita e cresce, 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 cresce tanto quanto o nenê. E aí pode ter uma degeneração um pouco mais significativa. E às vezes é tanto líquido que está ali dentro, contido nesse mioma, que ele pode tentar extravasar, que ele pode provocar um abdômen agudo, mas tudo isso sem infecção. Não estamos falando de algo infectado, estamos falando de uma questão de uma lesão que cresce demais, né? Então pode, de repente, romper e provocar um abdômen agudo numa gestante por causa disso. Então, as gestantes que têm miomas, elas precisam ser acompanhadas de muito perto, dependendo da localização. Claro, os intramurais e os submucosos que são dentro
do útero, eles têm um pouco mais de interferência na gestação. Mas um mioma também que é subseroso, que é totalmente por fora do útero, pode crescer com mais liberdade. Então, pode ser que ele cresça e possa dar dor nessa paciente, né, provocar dor por compressão de outros órgãos, compressão da bexiga, compressão, enfim, do que ele conseguir comprimir ali dentro do abdômen. A gente tem degeneração gordurosa, por causa da gordura das fibras musculares lisas, às vezes elas se degeneram ali e podem formar esse conteúdo dentro do mioma. Calcificação é algo que acontece quando tem um fluxo de sangue bem deficitário e é longo prazo, né? Então, aquele mioma que já fala assim, ó, aquele pedacinho já não tá chegando sangue lá mais, ele pode também calcificar, mas isso é muito mais comum quando a gente tem hormônios em queda também, não é só o suprimento sanguíneo. Então, é muito mais comum você ver em miomas calcificados em parede anterior, por exemplo, quando a paciente já está no climatério. O paciente chegou na menopausa, às vezes já falta, com certeza já falta hormônio, e aí o mioma pode se comportar dessa maneira. Necrose, né? Ou por torção de pedículo, imagina, o mioma penduradinho e aí ele torce. Aí aquele pedículo não leva mais, aí ele pode necrosar. E não ter nada a ver com câncer também, né? Mas. Ou então a gente começa a suspeitar, né? Porque aí significa uma ausência de fluxo sanguíneo. E quando a gente tem degeneração sarcomatosa, aí a gente está falando realmente de uma lesão neoplásica. Então, a gente pode ter isso em 0,5% dos casos, cresce muito rápido, tem uma evolução extremamente rápida e um crescimento muito intenso. É bastante, vamos dizer assim, característico, né? A paciente começa a se tornar consumida, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Geralmente gasta-se muita energia por conta disso. Então, a paciente começa a apresentar emagrecimento, uma certa indisposição, uma astenia e tudo mais. Aqui nós temos o mioma. Como vocês podem ver, ele tem uma porção bem pardacenta aqui no meio, né? Mas olha o tamanho, né? Dos miomas aqui, ó. Tá vendo? Eles têm umas porções meio pardacentas, meio avermelhadas, né? Então faz a gente pensar num misto mesmo, né? De tecido conjuntivo e de tecido muscular. Esse daqui é muito mais, tá vendo? Muito mais pardacento, né? Muito mais de tecido conjuntivo mesmo. Tem esse aspecto perolado, como eu disse pra vocês. É que aqui a foto não tá numa resolução tão boa, mas geralmente eles têm essa característica. E a localização do mioma? Então a gente pode ter um mioma pediculado aqui. O que eu quis dizer com pediculado era isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem como se fosse um pezinho só e ele pendurado, né? E aqui um mioma mais céssio. A gente tem aqui um mioma subseroso, quer dizer, externo ao útero, fora. Esse também que é só fora, o miométrio em si não foi atingido. Aqui a gente tem um mioma com um componente subseroso, né? Só que ele já tá tão grande que ele tá comprimindo o músculo do útero, né? Já tá comprimindo o miométrio. Então, a gente pode julgar que ele tem um componente intramural, mas ele é basicamente subseroso. Dependendo aqui, daria para retirar. Aqui a gente tem um mioma completamente intramural, quer dizer, intramuro, né? Assim, dentro do músculo. E um outro submucoso, que é aquele que tá dentro, que tá totalmente dentro do útero intracavitário, como esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente poderia já julgar. Aqui ele fala submucoso, mas ele tem esse componente aqui de alterar endométrio. Subseroso aqui totalmente fora, né? Um subseroso pediculado e o intramural que é totalmente dentro do músculo. E aí, diagnóstico disso, como que a gente faz? Geralmente, conversando pela anamnese, a gente consegue já suspeitar de algumas coisas. Por exemplo, uma paciente que está no período menstrual, né? Está no menacme, é possível. Principalmente se ela tiver uma idade próxima dos 40 ou acima dos 40 anos. É uma paciente que pode ter um sangramento uterino anormal, menstrua muito, ou então menstrua fora da época, né? Tem uma menstruação totalmente irregular. Dor pélvica, que pode acontecer tanto por causa da compressão de um mioma que cresceu demais, que está apertando alguma coisa, ou pela distensão da cavidade uterina, isso dói também, ou pela própria distensão do músculo do útero, né? Se for um mioma de um volume maior, pode provocar isso também. Dismenorreia, né? Que é a dor para menstruar. Infertilidade, quando a paciente já está com dificuldades para engravidar. Imagina, um mioma intracavitário
poderia sim provocar infertilidade, né? Então teria um pouco de dificuldade de fixação de embrião aqui, né, de ovinho na hora de engravidar. E a compressão geniturinária, porque a bexiga teoricamente passa aqui na frente, né, passa à frente aqui do útero. Se tem um mioma num tamanho tão considerável a ponto de comprimir a bexiga, então a gente já pode começar a ficar calculando quando é que a gente vai abordar, né? E aí de exame físico, na hora de examinar, me examina para ver se eu tenho mioma. Talvez a gente consiga ver algo no exame físico quando a gente tem um útero acima de 300 gramas, né? Então, pra vocês terem uma ideia, um útero normal de alguém que de repente não teve filhos pode chegar até 90 gramas. Ah, um útero de alguém que já teve um filho, dois, de repente chega até uns 150 no máximo. No útero normal, que não teve nenhuma patologia, né? É muito variável. Ah, o meu deu 120 e depois deu 150. Depende da fase do ciclo, depende de muita coisa. Mas a gente falando aqui de mioma, tudo, de falar assim, ah, mas já ficou muito grande, um útero que a gente deve tirar porque tá muito grande, geralmente a gente começa a pensar acima de 300. Só que hoje em dia existem outras terapias, né? Nós vamos ver aqui que o análogo do GNRH é uma grande opção para a gente tratar grandes miomas e muitas vezes a gente acaba reduzindo o volume para depois operar. Então a gente quase não vê mais úteros gigantes. Antigamente a gente operava úteros assim, né? Que pesavam quilos e quilos por causa de mioma. E hoje em dia não é tão comum porque as pacientes têm mais acesso à medicação, então acaba se tratando um pouco antes. Mas um útero de 300 gramas já é um útero compatível com 12 semanas de gravidez. Então, seria um útero logo aqui, ó, em cima da sínfise pública, né? A gente consegue sentir ele mais ou menos uns 2 centímetros acima. Dá para palpar. Poderia. E aí, a gente pode avaliar pela posição do útero, pelo volume do útero, mobilidade do colo, né? Às vezes o colo não consegue ser mobilizado ao toque e aumento do volume abdominal em alguns casos, crescimento rápido ou crescimento depois da menopausa, seria uma possibilidade de pensar, mas como eu disse para vocês, na menopausa, muito raramente o mioma vai se desenvolver, né? Talvez ele até regrida de tamanho por causa da falta de hormônios. E em algumas pacientes, se for um mioma submucoso, quer dizer que está ali dentro da cavidade do útero, ele está proliferando mais ainda endométrio, que tem uma ação secretora, que pode provocar uma saída de corrimento e alino transparente em maior quantidade. E pode até provocar distúrbios intestinais por conta da compressão do mioma, se for um mioma de grande volume. E aí, exames complementares, né? Qual é o primeiro exame de imagem que a gente pede, né? A gente pode pedir um ultrassom transvaginal ou um ultrassom pélvico em caso de pacientes que não tiveram relação sexual ou que, por algum motivo, não conseguiriam fazer o exame transvaginal. Esterossalpingografia, que é aquele exame que a gente faz, também é uma possibilidade de se enxergar o mioma na esterossalpingo, que é aquele exame que a gente injeta um contraste dentro do útero para poder mostrar toda a cavidade uterina, para poder esclarecer se tem realmente alguma lesão ali dentro da cavidade, e também para a gente saber a permeabilidade das trompas, né, no caso de infertilidade, mas às vezes por um acaso a gente acaba diagnosticando miomas submucosos também. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, a histeroscopia, né, que é como se fosse entrar na cavidade uterina por vídeo, não perfurando o útero, mas pela própria cervice, né? A gente entra via vaginal, seda paciente, tem todo o processo, mas a gente entra via colo do útero, vamos dizer assim, né? E a videolaparoscopia também é uma possibilidade. E a conduta, né? A gente tem mesmo que fazer algo de fato, sim, tem que ter alguma conduta. A gente tem mesmo que ter uma conduta efetiva sobre um mioma uterino. Nos casos que não tem sintoma, tem paciente que às vezes vai pedir um exame de rotina. Ah, eu vou pedir porque nunca fiz, já tenho 40 anos, nunca fiz um transvaginal. E aí, quando a gente faz, às vezes vê o mioma de 1 centímetro, né? Se a paciente não tem sintoma nenhum, o fato de ter um mioma foi um achado de exame, de imagem, que fez por rotina, por algum outro motivo, sem comprometimento geral, paciente que está ali próximo à menopausa, quer dizer, os hormônios já estão para diminuir ou já está na menopausa, então
nada a fazer, porque dificilmente ele vai crescer, não vai mudar, né? E como eu disse para vocês, a característica do mioma, que é leiomiosarcoma, que já é uma característica maligna, ela é assim desde o início. Não pense que ele vai malignizar, né? A gente tem que continuar acompanhando por uma questão de crescimento, mas a gente não tem dados de que um leiomioma simples vai se tornar um leiomiosarcoma. São coisas diferentes. E aí a gente tem um tratamento clínico, se for para a gente tratar, a gente tem que tentar reduzir o tumor, né, o mioma, controlar a perda sanguínea, que geralmente é um dos maiores incômodos que leva a paciente à consulta, e avaliar se ela está ou não na perimenopausa para gente escolher a melhor terapia para ela e avaliar o risco cirúrgico, né? Ver qual é o risco da paciente em relação. A gente pode optar pelo tratamento clínico em pacientes que têm risco cirúrgico elevado, né? Ou então em pacientes na perimenopausa. Nossa, doutora, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais, estou sangrando muito. A gente vai operar, fazer uma cirurgia que é completamente, vamos dizer assim, invasiva, não é uma cirurgia pequena, por causa de uma paciente que daqui uns 6 meses pode ser que esteja no climatério. Então, será que compensa? Né? Essa que é a pergunta que a gente faz. Então, a gente tem que se perguntar e se questionar a respeito. Agora, é benefício para ela passar por um procedimento que é um transtorno na recuperação e tudo mais, para passar para ter paz em 5 meses, às vezes, dependendo do grau de sofrimento da paciente, compensa operar, né? E também a gente opta por tratamento clínico para pacientes que têm risco cirúrgico elevado. De repente, a paciente já teve um acidente vascular cerebral, de repente, a paciente tem uma chance aumentada de trombose. Então, a gente tem que pesar algumas coisas, né? Não é porque, ah, não, se tem, vamos operar e é só assim que resolve. Às vezes, você tem que optar pela terapia um pouco mais conservadora ali, por alguns outros motivos, né? Lembrando que não é só o mioma, a gente está tratando a paciente, tem que olhar o conjunto da obra todo para você poder considerar uma terapia. E aí, sobre os análogos do GNRH que eu tinha falado para vocês, né? O que é o GNRH, né? Ele é um hormônio que é fabricado pelo hipotálamo, só que ele é de forma pulsátil, né? Ele é como se fosse o do hormônio um hormônio, vamos dizer assim, base para vários outros hormônios, né? Ele é o precursor de vários outros, inclusive de grandes hormônios muito importantes que estão aqui representados pela foto. E a gente tem que ter esse hormônio numa forma pulsátil. Normalmente, fisiologicamente, né? Todo mundo deve ter, só que assim, ele geralmente é mais pulsado à noite, né? Geralmente é durante o sono. Então, a falta de dormir pode provocar um certo transtorno aqui em todos esses outros hormônios, né? Depende de onde você já vai ter vamos dizer assim, uma certa dificuldade fisiológica, é ali que ele vai atacar. Mas, é, quando a gente tem a fabricação, o GNRH estimula, por exemplo, o TRH, que é um hormônio que estimula os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide vão mandar uma mensagem para o TRH falando: ó, o que você mandou foi ok, consegui produzir hormônio. E o TRH manda uma mensagem pro GNRH e fala: ó, ok, aqui para mim deu tudo certo, eu consegui resolver. Aí, na próxima vez, ele vai mandar uma quantidade parecida, uma quantidade adequada também e falar, não, então se com tanto funciona, então vamos economizar, vamos mandar tanto. É tudo muito sábio, né, da parte da natureza. E aí, quando a gente dá um análogo do GNRH, a gente faz um bloqueio do hormônio, né? Porque aí é como se a gente estivesse enviando um hormônio sintético para simular a ação daquele hormônio que a gente deveria ter funcionando, né? Aliás, a gente tem funcionando, mas a gente quer mandar um hormônio fake para poder ocupar o lugar daquele e aí a gente vai ter uma produção diferente, não vai ter uma produção adequada. Só que o problema é que ele não vai agir só seletivamente ali na parte dos hormônios fisiológicos ali, dos hormônios que a gente quer, dos gonadotróficos, né? Que a gente está mais interessado em bloquear ali os hormônios é, FSH, né? Estrogênio, progesterona, a gente quer provocar a paralisação desses, né? Só que ele não sabe ser seletivo. Ele acaba provocando a paralisação temporária de todos os outros. Então é como se ele apertasse um restart de todos os seus hormônios. E isso pode ser muito perigoso, porque às vezes, se já tem um sistema ali funcionando com limite,
Ah, meu paciente já tem 43 anos, tem um mioma grande, quer engravidar. A gente precisa assumir o risco, né? Fazer com que ela entenda que se ela fizer uso do análogo do GNRH, pode resolver o problema dela? Pode resolver o problema dela. Mas em muitas situações você pode induzir ela a uma menopausa temporária que pode se tornar permanente, que pode não voltar, pode não se reverter. Então a gente precisa ter muito cuidado para prescrever essas coisas, né? E assim, a gente tem ali o uso de no máximo por 6 semanas, porque além de ele zerar todos esses outros hormônios, ele também diminui de uma maneira considerável a sua massa óssea. Então, o paciente usou não sei quantos meses. Não deve. De jeito nenhum. A gente tem que fazer aquele ciclo. E se for para fazer outro, aguardar um tempo muito bom para a gente poder fazer outro ciclo, né? Mas é que é tão agressivo que muitas vezes na primeira vez que você faz, você já tem uma condição assim de melhora, né? E a gente vai ter sintomas de menopausa, porque é paciente de climatério, né? Se a paciente está com tudo zerado, os hormônios femininos dela foram lá embaixo, então ela vai ter uma menopausa temporária também. Então vai ter calor, vai ter sudorese, vai ter ressecamento vaginal, vai ter queda de libido, vai ter uma irritabilidade, pode ter um ganho de peso, porque a gente muda todos os hormônios da tireoide também temporariamente, mas muda. Né? A gente tem ali bastante alterações, então cuidado, é uma terapia legal, ele reduz até 70% o tamanho de um mioma. Para paciente que deseja engravidar, às vezes você faz essa medicação e reavalia depois, e aí tem uma redução incrível. Muito melhor e muito menos agressivo do que você operar, você abordar cirurgicamente, por exemplo, porque às vezes aquilo vai gerar uma cicatriz no seu útero, no útero da paciente, que a própria cicatriz pode prejudicar ela a conseguir engravidar. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. É uma situação assim, ó, que a gente deve receber o caso. Bom, pelo menos eu faço assim, né? Alguns casos difíceis, eu recebo esses casos, eu levo as imagens para casa, eu sento, eu analiso, eu penso, eu faço conta e vejo quais, porque às vezes ali na hora, no momento, na frente da paciente, eu não consigo raciocinar com tanta frieza. Então, às vezes eu preciso de um tempo. E eu falo isso para elas, eu falo, eu posso pensar? Posso conversar? Posso pensar? Eu e eu mesma, né? Sentar, dar uma lida, de repente, seu caso tem algo de diferente para se fazer, alguma outra alternativa, e aí a gente chega numa conclusão. 2/3 das pacientes acabam não voltando a menstruar, como eu disse para vocês, então quer dizer, é um número bem alto. Aí eu resolvi o mioma, mas agora ela não menstrua. Aí nós vamos trocar de problema, porque até fazer essa paciente menstruar de novo, para ela conseguir engravidar, para ela ter um ciclo ovulatório satisfatório, aí nós estamos, né, trocando realmente de transtorno. Aí nós vamos ter que cuidar de outra coisa, né? Melhoramos uma, mas vamos ter que cuidar de outra. E, e é basicamente isso. Parece a melhor maravilha do mundo, mas nem sempre é a nossa solução. Aqui, né, já é um anátomo patológico, né, mostrando aqui para vocês que também existe o mioma parido, o mioma que ele está saindo pelo colo do útero. Às vezes você vai passar um espéculo, ao invés de você ver um colinho de útero lá, você vê uma bola saindo, né? Então, como eles são, geralmente esses miomas são originados no endométrio, eles têm essa característica meio friável, meio avermelhada, meio sangrenta, sabe? Assim, às vezes você passa a espátula nele, de repente, para tentar biopsiar, você pode ter um sangramento, eles podem ter uma vascularização bem importante. Então, de preferência, se você tiver a oportunidade de fazer essa retirada num centro cirúrgico, melhor, né? E qual é a forma de retirar isso? A gente geralmente pinça com um posi, que é aquela pinça que tem uma garrinha assim, né? Você agarra o mioma e aí você vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, que uma hora ele vai sair, né? Pode ser que ele não saia por completo. O mioma, ele é um pouco mais consistente que um pólipo. Na aula de pólipo a gente vai ver que um pólipo ele é como se fosse uma carninha mesmo, sabe? Ele não dá pra você fazer isso com um pólipo porque às vezes ele vai se despedaçando no meio. Mas o mioma ele é um pouquinho mais firme. Então às vezes você consegue tirar ele inteirinho. Você tira, faz, vai girando, 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 tirou, beleza. Agora a gente vai ter diferenciação dele com certeza se é um mioma ou se é um pólipo só no anátomo patológico mesmo.
né, só um diagnóstico histológico. Quando a gente enviar para análise do patologista, ele vai mostrar isso no laudo para nós. Então, esse aqui seria o mioma parido, né? Que a gente fala que é o que está saindo pelo colo, né? Por onde sairia um bebê também. Por isso que é mioma parido. E aí, tratamento clínico, né? Tá, a gente tem ali já falamos sobre a opção do GNRH e agora vamos falar sobre o danazol, a gestrinona, né? Outros são medicamentos que eles têm um bloqueio hormonal importante, mas eles são bastante androgênicos. Então a gente falou deles na aula de adenomiose, né? A gente falou deles em outras ocasiões. E são medicações assim que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Se é uma paciente que já tem um certo hirsutismo, é uma paciente que já tem um excesso de pelo, já tem um excesso de acne, de oleosidade, de queda de cabelo, cuidado. Se você prescrever, às vezes você termina com, vamos dizer assim, a questão estética da paciente. Você acaba com toda essa questão e você piora muito, né, esse quadro para ela. Que a princípio pode não ser prejudicial fisiologicamente, mas estética, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com mulheres, né? Existem homens até mais vaidosos que mulheres, mas eu tô dizendo que é muito raro uma mulher que não seja vaidosa. Então, é algo que vai prejudicar bastante a qualidade de vida dela como um todo, né? Porque no trabalho pode ter necessidade de apresentação da imagem dela. Enfim, a gente não pode esquecer de considerar essas variáveis também. E aí, a gente tem aí o cio liberador de levonorgestrel, que é o Mirena, que nós vamos falar dele a seguir, e contraceptivos hormonais. A gente poderia usar o anticoncepcional, de preferência o combinado, porque o só de progesterona pode ainda alimentar um pouco mais, né, o crescimento do mioma. Mas o problema do anticoncepcional contínuo é que depende da paciente tomar todos os dias no mesmo horário. Às vezes a paciente não consegue ter disciplina para tomar direito. Ah, mas eu errei só uma hora. Tudo bem, mas dependendo de como for, dependendo da localização do seu mioma, dependendo do seu organismo, pode ser que isso já seja suficiente para te dar um sangramento. Aí é um problema, porque aí provocando um sangramento de escape, enquanto você não der pausa de 7 dias e menstruar de verdade, aí não vai parar. Então a gente pode usar anti-inflamatório para cortar, mas assim, é um outro transtorno, entendeu? Então, se for para usar contraceptivo oral, o paciente tem que ter assim, despertador e tomar impreterivelmente naquele horário, sabe? Não errar, muito menos esquecer o dia, porque a gente está confiando numa prática da paciente, né? E às vezes a paciente que não vai ter disciplina para isso, porque nunca usou anticoncepcional, nunca teve costume, nunca teve hábito, para ela vai ser um transtorno também. Então, pensando, foi criado o Mirena, que é um queridinho, né, assim, das mulheres, aí veio para revolucionar mesmo a questão da contracepção e também do uso de progesterona isolada. Então aqui a gente tem o dispositivo, ele vem assim, ele é como se fosse essa haste, ele é essa haste aqui, ele vem até aqui e todo esse outro essa reguinha aqui sentimentada, tudo isso daqui que tá aqui em volta é o insertor, né? É como se fosse o aplicador do Mirena dentro da paciente. A gente, na hora de manusear, a gente retrai, a gente puxa pelo fiozinho para que ele entre com as hastezinhas, eles estavam assim, elas fecham e vão lá para dentro do canudinho. A gente mede antes a cavidade uterina com o esterômetro, que é como se fosse uma reguinha, parece com esse instrumento aqui. A gente mede o fundo. Ah, deu 6 centímetros, por exemplo. A gente vai lá na reguinha e coloca nos 6 centímetros para a gente poder inserir só até a reguinha. Depois a gente puxa aqui fora, espera alguns segundos, termina de inserir para sentir o fundo do útero, claro, tudo isso com muita delicadeza. Não é força, é jeito, é devagar, porque isso dói, isso é lá dentro da cavidade do útero, né? Então, dá uma certa coliquinha, a gente coloca e aí a gente retrai de novo. Esse aqui que tá mostrando no vídeo é o modelo antigo, né? O Mirena hoje em dia ele é diferente, o dispositivo dele. É quase igual, só que ele só muda que você precisa inserir para dentro. É uma belezinha, ele fica lá dentro durante 5 anos, liberando todos os dias 20 microgramas de levonorgestrel, que é uma progesterona isolada. Então, ele induz a paciente à amenorreia com o tempo, e aqui ele está mostrando a retirada. É só puxar com uma pinça Cherron,
O fiozinho fica lá dentro, na saída do colo, não fica por fora na vagina. Às vezes os pacientes pensam que vão pegar o fio com a mão, a menos que ela faça um toque lá dentro, mas ela não consegue ver ou tocar, né? E também não é nada sentido na relação sexual, não atrapalha em nada. Mas assim, a vantagem do Mirena é um produto tranquilo de se inserir, né? Dá para colocar no próprio consultório, não necessariamente a gente precisa colocar dentro do centro cirúrgico, sedar e tudo mais. Tem pacientes que preferem, tem pacientes que geralmente fazem essa inserção dessa forma. Mas é uma cólica temporária, geralmente é uma dor como se fosse uma cólica menstrual, que acontece ali no momento da inserção mesmo. E dentro de, sei lá, 5 minutos, se você tomar um anti-inflamatório, já vai regredir. Então não é nada significativo assim, sabe? Eu mesma tive a experiência de colocar e não tive nenhum problema. Tem pacientes que às vezes têm uma reação vasovagal e podem ter um leve desmaio, vamos dizer assim, uma pré-síncope ali, mas é algo muito temporário também. E aí, dura por 5 anos, né? A gente faz a inserção e daí um mês a gente faz o ultrassom para saber se ele ficou no lugar, porque existe a possibilidade de seu útero fazer tantas contrações e expulsar o Mirena de lá de dentro. Então a gente tenta fazer essa ultrassonografia dentro de um mês para ter certeza que ele ficou lá. Se ficou em um mês, então dá para confiar. Tem essa vantagem de você nem precisar lembrar que ele existe, né? Só a cada 6 meses fazer os exames de ultrassom, né? E citologia, acompanhar e procurar o ginecologista, mas é tranquilo. Você não sente que ele existe, tá lá funcionando, a paciente se dá super bem com a questão de não menstruar, né? A maioria delas adora esse efeito do Mirena, muitas até colocam justamente para essa funcionalidade. É um contraceptivo, né? Tem uma taxa hormonal relativamente baixa, não, teoricamente, não tem uma absorção sistêmica tão intensa quanto o contraceptivo via oral. É de fácil reversão, né? Então conserva ali a sua fertilidade depois, no próximo mês que você tirou o Mirena, você já pode tentar engravidar. Enfim, não depende da paciente lembrar que ele existe para estar funcionando, né? Então, ele funciona. Então, ele sempre no mesmo horário vai liberar a quantidade de hormônio, uma liberação contínua, pequena, diária, e dá tudo certo nesse ponto. Mas algumas pacientes reclamam sobre o efeito com o levonorgestrel. Lembrando que o levonorgestrel é uma progesterona que ela é pró-androgênica. Então é como se ela incentivasse um pouco do nosso hormônio masculino. É legal porque ela não tira a libido da paciente, ela não deixa a paciente tão indisposta, hum, geralmente não tem um dado aí de ganho de peso, e o principal, dentre as progesteronas, é a que menos tem índice de trombose nas pacientes, né? Índice de provocar trombose. Então, a gente tem essas vantagens, mas, por exemplo, se é uma paciente SOP-like, por exemplo, que já tem um pouco de acne, que já tem oleosidade, que já tem queda de cabelo, já tem uma irritabilidade, se você colocar um Mirena nela, você piora e muito todos esses fatores. Então, não sei até que ponto é uma alternativa boa, excelente para todo mundo, né? Parece também que o Mirena é a solução dos nossos problemas. Mas, apesar de ele ser muito efetivo em relação à endometriose, adenomiose, miomas, né? Aos pólipos até que não, mas para essas 3 patologias ele é assim, um grande milagreiro. Só que não adianta que a gente precisa analisar cada paciente. Não adianta falar assim, ah, você tem mioma, então vai pôr Mirena. Não. E eu falo Mirena, eu falo a marca aqui, porque a gente só tem ele no mercado, né? Só o da Bayer mesmo, por enquanto. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente só tem ele. E realmente é muito bom para algumas, mas para algumas pacientes pode ser que ele não dê certo. E isso vai ter que ser muito bem conversado com o seu ginecologista e individualizado cada caso. Não dá para falar, não é uma receita de bolo que serve para todo mundo, entende? Mas no geral, ele é muito bom. Tratamento cirúrgico, né? Como vamos tratar cirurgicamente o mioma, né? A gente vai acabar partindo para esse lado depois que a gente já tentou terapia clínica e não deu certo. Quando a gente tem um sangramento uterino anormal significativo, a paciente sangra assim muito, já tem anemia, já tem outras complicações por causa de tanto sangramento, ou tem uma dor pélvica importante.
Quando a paciente tem uma suspeita de malignidade, a gente tem que optar pelo tratamento cirúrgico, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer o anátomo patológico e aí sim ter diferenciação diagnóstica entre um e outro. A gente também poderia intervir quando a gente está tentando tratar a infertilidade. Às vezes tem um mioma submucoso, que é ali dentro da cavidade, né, do útero. E ele, de fato, vai atrapalhar. Pode ser que ele atrapalhe ali a anidação do ovo, né? Então, a gente deveria fazer a retirada dele. Então, por exemplo, poderia ser retirado por vídeo. Ou então, dependendo do tamanho, se ele for muito pequeno, em alguns lugares que não tem recurso, poderia ser retirado com curetagem, mas como curetagem é algo feito às cegas, você nunca vai ter certeza absoluta se tirou por completo ou não, né? Então, o ideal é que seja feito por videoesteroscopia mesmo. E a gente também vai tentar tratar os abortos recorrentes, né? Às vezes a paciente tem muitos abortos, mas muitas vezes por causa de um mioma submucoso que não permite uma adequada anidação. Aqui, nós vamos mostrar uma cirurgia que é feita, ele fala uma cirurgia robótica, né? Uma videolaparoscopia para poder tirar, né? Paciente que teve um diagnóstico de um mioma durante a sua gravidez, né? E ali a gente está tentando abordar. Durante a gravidez em si, a gente não deve fazer nada, a não ser acompanhar, a não ser que a gente tenha um quadro de abdômen agudo por causa do mioma. Ah, rompeu o mioma de degeneração cística e agora tem abdômen agudo e a paciente está com muita dor, tem que abordar. Mas caso contrário, a gente vai evitar, assim, ao máximo abordar. Então, aí tudo isso, gente, é por vídeo. Você está manejando aqui fora como se fosse um joystick. É assim, são cirurgias sensacionais, é muito legal de ver. A gente apoia ali a haste para poder funcionar como se fosse um bisturi elétrico, como se você tivesse, porque aí quando você faz a inserção dele, você pode esquentar, vamos dizer assim, essa haste, né, com o próprio ali com o instrumental. Ó, quer ver? Daí ele vai fazer a incisão. Ali ele está injetando vasopressina para poder sangrar um pouco menos. E aí ele começa a fazer incisão, é como se ele injetasse adrenalina, né, local, só para poder contrair alguns vasos locais para poder diminuir o sangramento, né? Porque sangrar muito também fica muito difícil de operar. É assim, é uma arte, né? É muito lindo de ver. E esse vídeo eu retirei da internet, tá? Então não é nada autoral. E também já tá público, né? Não tô tirando direitos autorais, deixei aqui até a fonte. Ó, sensacional. E ele vai tentando tirar, ó. Aqui ele tá fazendo uma incisão ali meio que no fundo, né, do útero, ó, tá vendo? Só que assim, você imagina a destreza que precisa ter, destreza manual de alguém que está operando isso por vídeo, né? Assim, você fazendo com as suas próprias mãos já é difícil. Imagina a prática que necessita a prática, essa cirurgia via robótica, né? Que você está mexendo ali com um joystick, é como se fosse um revólverzinho assim, para poder ativar e desativar e para movimentar isso olhando por câmeras. É sensacional. Tá vendo? Aí ele vai começar a divulsionar. Ali ele lesionou, ele incisou serosa, né? Um pedacinho da camada muscular e ele encontrou o mioma. E como eu disse para vocês, o mioma ele é pseudocapsulado. Então você consegue, vamos dizer assim, diferenciar os limites de um mioma. Você consegue meio que divulsionar a ponto de retirar ele todo, né? Principalmente quando ele tem um componente mais de tecido colagenoso, né? Ali de não é tanto muscular. Quando ele é muscular, ele é um pouco mais amolecido e às vezes ele não dá essa diferenciação para nós tão evidente. Ó, quando ele é mais tecido conjuntivo, ele é melhor retirado. Olha que legal. Ele vai divulsionando, vai soltando. Olha, vai soltando o mioma
Isso tudo por vídeo. O paciente vai ter uma recuperação em 2 dias, mais ou menos, né, de hospital, e depois vai poder se recuperar em casa, tranquilo. Olha o tamanho desse mioma. O menino é grande, hein? Agora, por exemplo, se você tá vendo que vai tirar um mioma desse tamanho, qual a chance de ela ter um útero tão adequado assim para uma gravidez depois? Ela pode até ter uma gestação, mas não é um útero que você vai induzir parto normal depois, porque ele não aguenta, né? Ele pode ter uma chance maior de rotura uterina. Trabalho de parto, mesmo que seja assim, mas aconteceu naturalmente, mas tem mais chance de rotura. Então vai ser uma outra conversa depois para a gente avaliar se realmente essa paciente tem condições de evoluir para parto normal. Mas para quem está se submetendo a uma cirurgia de mioma, né, para poder tirar e para tentar engravidar, uma cesariana seria um prêmio, né, para ela assim, seria uma alegria muito grande de poder ter uma cesariana, porque significa que ela está tendo um filho, né? Mas são casos individualizáveis. É possível ter em alguns casos, mas é que a gente tem que sempre ter essa cautela, entende? Porque pode ser que. Mas que é bonito ver operar isso, é. Pode falar. Ó, tá vendo? E aí ele vai pensando ali, ó, e vai tentando remover. É muito legal.
E aí, tem uma outra possibilidade, um outro tratamento que deve ser um dos mais recentes que a gente tem para mioma, que é a embolização, né? A gente, eu comecei a ouvir sobre essas técnicas assim com maior frequência, mais ou menos em 2012, 2013, né? Então, antes não era algo tão difundido assim, mas a gente sabe que o procedimento da embolização, deixa eu colocar para o videozinho. Video has been produced to familiarize you Deixa eu with the tentar. uterine fibroid. Video has been produced to familiarize you with the uterine fibroid embolization procedure, Quando a UFE. gente tem UFE is a safe, effective treatment for fibroids that has been performed for nearly 20 years. It is one of several treatments aí, that may be used to treat e aí a fibroids gente in tá the vendo aqui os uterus. miomas, né? A gente Uterine tem fibroids are geralmente non-cancerous growths that develop como from posso normal dizer, uterine muscle cells. There are 4 types of fibroids a that gente faz uma develop in incisão, or né? just outside of the Tudo isso uterus. pela artéria Submucosal femoral comum, fibroids é inserido um catéter, grow into the e uterine aí nesse cavity. catéter são Intramural liberadas fibroids grow within como the se wall of the fosse uterus, and subserosal fibroids microesferas, né? develop São on the partículas outside of the muito uterus. menores que um grão de areia, que Pedunculated vão uterine bloquear os fibroids occur when a vasos, só que a gente fibroid vai tumor colocar grows in lá a na stalk, portinha do resulting vaso in que está pedunculated alimentando o mioma. submucosal Então é or muito subserosal seletivo, a gente tem que ter fibroids. um controle muito All fibroids require a supply of preciso blood to disso tudo para survive and conseguir ter grow. efetividade nesse UFE procedimento. takes advantage of this fact E to geralmente é target feito the ou por fibroids. radiologista intervencionista, ou por cirurgião Uterine vascular, né? Ou fibroid pelo próprio embolization is a ginecologista que bem minimally treinado, invasive ele consiga procedure. fazer, mas nem todos UFE does conseguem not fazer esse remove the procedimento, uterus or the porque é ovaries. algo muito A diferente da small nossa prática incision is clínica. made in the leg to gain access to the femoral artery. A Pela long artéria flexible femoral, tube called a entra catheter um is then catéter, inserted into the é femoral artery. sensacional também. It is guided up the femoral artery and into the artery that supplies blood to the E uterus, called the vai, uterine artery. The catheter is then guided to smaller arteries that supply blood to the tá vendo? fibroids. E aí ele libera essas partículas, essas microesferas, Uterine fibroid lá até embolization chegar. delivers tiny microspheres to the artery that supplies the E aí ele vai fibroids, cutting bloqueando, off the blood de forma flow, que se ele causing the bloquear os fibroids to vasos, shrink. aquele The mioma tiny tende a microspheres are regredir, injected né? through Ele the pode até catheter necrosar and depois, mas travel through the blood ele vessel. tende a regredir. Since the microspheres are more than 60 times larger than red blood cells, they plug the tiny vessels that red blood cells travel through to feed the fibroid. The procedure is repeated in the uterine artery on the other side to make sure that all blood supply to the fibroids has been cut off. All fibroids are treated simultaneously. E ele vai bloqueando Once o the blood suprimento supply to the sanguíneo, fibroids has been de modo blocked, que the ele vai fibroids begin to shrink. desaparecendo. There is no scar tissue and minimal blood loss with E aí a UFE. gente tem involução Recurrence of the desse mioma. fibroids with uterine fibroid Tá embolization vendo? E is aí é rare. possível que a paciente Most women are engravide, able por to exemplo, return to light e não activity tenha nenhum within a few days. prejuízo, como posso dizer, físico ali para aquela lesão, né? Esse daqui a gente está falando de uma histerectomia. Agora, em alguns casos, às vezes a paciente já teve todos os filhos, não é o objetivo dela engravidar, né? Depois, é uma paciente que pode ter sintomas importantes, né? De repente, uma hemoglobina já de 8, de 7, por conta de tanto sangramento. Ou tentou todos os tratamentos clínicos possíveis e nada foi suficiente. Então, aí nos resta a última alternativa, que deve ser a nossa última alternativa, a esterectomia. Então, aqui ele fala, né, no começo do vídeo, que é esse link aqui do YouTube, para quem tiver interesse, que ele só fala mais ou menos que a mulher tinha 50 anos, né, e aí tinha uma dor abdominal, levou a fazer a tomografia de pelve, e ela tinha um tumor de ovário, né, porque ela tinha um marcador tumoral elevado, tinha uma massa que era sugerida que fosse, aí ele tá abrindo mediana, né, ele abre aqui da sínfise até o umbigo, né, uma cicatriz reta, não uma igual de cesárea, assim. E aí ele tá, assim, é uma cirurgia que vai mostrar muito mais a exérese de um tumor de ovário, mas só para mostrar para vocês como seria uma cirurgia aberta. De preferência, quando são úteros de grande volume, a gente tende a tentar abrir sempre mediana, porque é muito mais fácil de você enxergar lá dentro, de você entender a anatomia, de você conseguir excisar, né? Então aqui ele tá tentando tirar primeiro o cisto
essa lesão ovariana, né? Essa lesão aumentada. E aqui ele está tirando com uma outra técnica, que é um pedículo, né? A gente geralmente pinça e corta, amarra e amarra, para a gente poder ter hemostasia efetiva desses pontos, né? E aqui ele está usando só como se fosse um clamp, assim, que consegue cauterizar de maneira efetiva. Eu não sei se eu conseguiria confiar num dispositivo desse, porque depois, conforme a movimentação da paciente, será que isso não volta a sangrar, né? Sei lá, dá um certo receio. Aí a gente tiraram o cisto ali, né? E aqui ele tá tentando mostrar pra nós como que faz ali o ligamento redondo. A gente consegue ver perfeito. Realmente, levaria um tempo cirúrgico muito menor, né? Aqui a gente tá tirando o pedículo, né? Assim, a parte que liga os ovários, o pedículo anexial, né? Que ligaria ali o ovário e trompa, né? O ligamento ali que fica preso, desculpa. Também a cavidade abdominal, a parede abdominal e a útero, né? Também é uma parte da sustentação. Ó. Ah, eu não confiaria nisso nunca. Eu sempre amarraria, com certeza. Mas, né, são técnicas, quem tá lá pra ver. E aí, ó, tá vendo? Ele tá pinçando o fundo do útero pra poder ir movimentando ele. É assim que a gente faz também, pra conseguir operar. Olha lá o útero na mão dele. É sensacional. Vocês vão ter oportunidade de ver, né? Os meus alunos da Barão de Mauá vão ter oportunidade de instrumentar cirurgias na Santa Casa, que geralmente acontecem ou na quarta ou na quinta-feira, né? Tem esse cronograma lá. Segunda acho que também tem. Mas vocês vão ter oportunidade. Lá acontece bastante porque é um serviço de referência também. E aí ele tá tirando linfonodos, mas é basicamente isso. Aí depois que a gente tira, que a gente consegue fazer a ligação a ligadura do redondo dos pedículos, a gente começa a tirar as artérias, a gente faz a ligação da ligadura das artérias uterinas, que são as artérias mais importantes dentro de uma esterectomia, porque é dali que vem o maior suprimento sanguíneo. Se você não prende ela direito, depois fica vazando e aí você perde o rumo da cirurgia. E aí a gente vai conseguindo, a gente vai tirando os paramétros, né? A gente vai pegando assim até chegar no colo. Quando você consegue desprender o colo uterino, você retira o útero e fecha a cúpula, fecha o que ficou ali do fundo da vagina.
E aí, como eu disse para vocês, e aí, sim, sobre a esterectomia ainda, a gente retira, né, o útero, fecha o fundo da vagina e a paciente continua com cavidade vaginal. Ela pode ter relação normalmente depois da esterectomia, não tem nenhuma alteração e, principalmente, não tem nenhuma alteração de libido, de orgasmo, nada relacionado, porque isso tudo está muito mais ligado ao clitóris, né, a sensação, do que ao útero, certo? E aí, da miomatose e da gestação, né, que nós já falamos aqui, nada deve ser feito durante a gestação, né? E a gente vai sempre acompanhar essa paciente muito de perto, para a gente acompanhar também o crescimento do mioma, que, sim, em raríssimos casos pode ser até um indicativo de indução ou de parto, enfim. A gente tem que pensar também que uma paciente que tem múltiplos miomas não vai ter um miométrio tão legal assim para poder fazer uma contração efetiva, para poder nascer de parto normal. Pode ser que ela até tenha, mas depois ela pode ter uma atonia uterina, tem uma chance um pouco maior e um pouco mais de dificuldade de contrair útero depois no puerpério. Então é algo também a ser considerado. Aqui, só para mostrar um mioma de degeneração vermelha. Aqui um mioma intracavitário, né, como a gente viu ali, um mioma submucoso. E aqui múltiplos miomas, né, a gente consegue ver que esses daqui superiores são muito mais de tecido conjuntivo e os outros são muito mais de tecido muscular. E aqui eu não sei se vou mostrar. Não. Era aquela cirurgia de mioma por videolaparoscopia. É a mesma cirurgia, né? Eu acabei colocando 2 vezes. E é isso, gente. Chega, né? Eu falei muito, muito obrigada. E aguardo vocês daqui a pouco com os exercícios lá no portal da Barão. Certo? Um beijo. Até a próxima.